Agora, pessoal, nós vamos, baseado naquela explicação anterior de comparação, vamos ver agora a questão da você colocar os números em ordem crescente. O que é ordem crescente? Ordem crescente é você colocar os números do menor para o maior, como está dizendo aqui. É uma coisa que cresce, por isso que vem a palavra crescente vem de cresce, crescer. Então é uma coisa que vai começando de baixo e subindo. Beleza? Então, você colocar os números na ordem crescente é você colocar daquele menorzinho até o maiorzão. Então, por exemplo, eu tenho aqui 6 números. Eu tenho menos 35, mais 25, menos 8, 0, menos 13 e mais 17. Primeiramente, para eu colocar esses números na ordem crescente, eu vou caçar o menor. Só que você já tem tirado da cabeça que 0 não é mais menor, que nós não estamos trabalhando com naturais. Lembra que eu falei no começo? O conjunto dos inteiros é infinito, tanto para a esquerda quanto para a direita. Então o 0 não é mais referência para começo, não. O 0 é referência como número nulo, como centro. Então, para eu saber o menor aqui, eu vou ter que caçar o menor negativo. Aí você lembra que eu expliquei que o menor negativo é o que deve mais, é o que está mais afastado do zero. Então, se eu for olhar aqui, qual vai ser? Eu esqueço os positivos, vou olhar só os negativos. Eu tenho o negativo menos 35, menos 8 e menos 13. Qual que eu estou devendo mais? O menos 35. Então, o menos 35, entre menos 35, menos 8 e menos 13, o menos 35 é o maior, é o menor de todos, porque é o que está devendo mais, então é o que está mais afastado do zero. Se eu tivesse aqui na reta numérica, por exemplo, o menos 35, ele está bem longe, ó, bem longe mesmo, não está nem perto do menos 7, está muito longe, então está bem afastado do zero. Então, o menos 35 aqui vai ser o menor. Depois do menos 35, sobrou menos 8 e menos 13. Então, qual a dívida maior entre os dois? O menos 13. Então, menos 13 é o próximo. Depois, o menos 8. Então, acabei com os negativos. Depois dos negativos, eu vou caçar o zero. Se tiver o zero, eu coloco. Aqui tem o zero. Eu acabei nem colocando aqui. Então, como eu tenho o zero aqui, então eu já coloco o zero. Então, eu já representei os negativos. Então, menos 35 é o menor, menos 13, menos 8 e 0. Depois disso, eu vou representar os positivos. Positivos aqui eu tenho dois, o mais 17 e o mais 25. Então, o menor vai ser o que está mais perto de 0 e o maior é o que está mais afastado de 0, que eles são positivos agora. Lembra que eu falei? O número positivo que estiver mais afastado de 0 é o maior. Então, vai ser mais 17 e mais 25. Então, logo, menos 35 ele é o número menor. E o mais 25 ele é o número maior, certo? Então não confundam, aqui é menos 35, viu? Então ele é o menor de todos, porque ele está mais afastado de 0. E mais 25 ele é o maior, mas ele é positivo. Então entre dois positivos, o que está mais longe do zero, ele é o maior. Então por isso que ele é o maior aqui. Ordem decrescente de inteiros. Ordem decrescente de inteiros é o contrário da crescente, né? Decrescer, então é você estar decrescendo. É você começar do maior e descer para o menor. Então, quero colocar os números menos 20, mais 13, menos 1, menos 85, mais 1 e menos 7 na ordem decrescente. O que é a ordem decrescente? Você vai pegar o maior de todos e descer até o menor. Então aqui você já descarta os negativos como maior, porque não vai ter nenhum negativo maior que um positivo. Então o começo aqui será pelos positivos, que vamos começar do maior para o menor. Então, tirando os negativos, quem eu tenho de positivo? Mais 13 e mais 1. Então, quem é maior entre mais 13 e mais 1? Mais 13. Então, mais 13 será o primeiro. Depois, mais 1. Depois do mais 13 e mais 1, eu vou para os negativos. Qual vai ser o negativo maior que está devendo menos? Então, o que está devendo menos é o menos 1, que está aqui. Depois, menos 7. Depois menos 20 e depois menos 85. Então menos 85 na verdade ele é o menor de todos. E o mais 13 ele é o maior de todos. Então mais 13 é o maior e menos 85 o menor.